Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e irei realizar a correção completa da prova da banca Nosso Rumo para o cargo de professor de Educação Básica 1, 30 horas na cidade de Suzano. Vamos começar então reconhecendo o texto que serviu aí como compreensão e interpretação textual. Costumo aí mencionar para os alunos que quando falo em compreensão textual, preciso aí localizar os termos que já estão colocados dentro do texto e fazer aí a ligação deles para chegar à alternativa correta. Interpretação textual, eu vou além do texto, vou verificar aí as minhas vivências, vou verificar o que está aí subentendido, o que está nas entrelinhas. Então, vamos fazer esse exercício por meio da leitura desse texto. Vamos verificar posteriormente as demais questões. Então, fiquem por aí para que possamos aí delinear bem cada uma das alternativas e comentá-las aí da melhor forma possível. Dicas de interpretação textual. Leia o texto em voz alta para que você possa se identificar, se familiarizar com o texto. É óbvio que num dia em que você esteja aí fazendo a prova do concurso, você não irá conseguir ler em voz alta. Mas o treino que você faz com textos aos quais você lê antes da prova já o ajuda aí a se concentrar melhor na leitura. Além disso, faça sempre uma pergunta em cada parágrafo sem fugir da ideia do que o autor está expressando, porque termos como apenas, somente, em geral, pode acabar confundindo e levá-lo aí a uma outra resposta. Façam esses exercícios, façam um resumo do texto, veja a ideia principal do autor, verifiquem aí também a função das conjunções, dos advérbios, porque eles fazem todo o sentido e toda a diferença dentro do texto, além, óbvio, de pontuação, aspas, vírgula e assim por diante. Vamos iniciar aqui conhecendo e nos familiarizando com o texto que foi aplicado. Leia o texto para responder as questões de 1 a 3. Jovens não querem ser professores. Vamos nos adaptar aqui já a esse título. Mas por que os jovens não querem ser professores? O que estão os levando a não desejarem ingressar nessa profissão? Então, aí existem alguns questionamentos que eu já posso ir formulando, que eu já posso ir montando, criando inferências, algumas informações que já estão internalizadas conforme o meu pensamento de mundo. Mesmo que a pessoa não seja professor, ela vai buscar aí algumas referências de quando ela foi aluna, de algum conhecido que é professor ou que já foi professor. E quem é professor vai buscando aí as suas referências, mas cuidado para não cair aí em julgamento de valor e fugir do que está sendo mencionado nas questões. As causas desse desestímulo, bem como as dificuldades da carreira docente, são abordadas em 3 estudos. E aí, o que diz esses 3 estudos? Documento planejado da Força de Trabalho Docente revela que a carreira do professor ainda é pouco atrativa para os jovens. Mas por que ela é pouco atrativa? Especialmente por estereótipos. Notem que grifei aqui a palavra estereótipos, inclusive colocando-a em negrito e sublinhada, porque será importante para que possamos resolver uma questão que surgirá logo à frente. O que é um estereótipo? É uma marca, é um rótulo, ou seja, marcas que já ficaram tão infiltradas, tão impregnadas, que se criou aí um estereótipo, que se criou um padrão a ser reconhecido por alguns, especialmente por estereótipos, por marcas que já foram deixadas, por rótulos que já foram deixados, por padrões que são difíceis de ser quebrados e que aí não há uma quebra desse paradigma, que é uma quebra de padrão, ou seja, algo que já está impregnado.
E qual que é essa informação que está impregnada? Qual que é esse estereótipo? Especialmente por estereótipos de professor herói, entre aspas. Porque aqui quer dizer que o professor não é um herói, mas a maioria dos jovens aí estão sendo levados a não ingressarem na carreira de professor porque consideram-na uma profissão difícil, uma profissão sofrida, em que o professor tem que ser o herói a todo momento. Isso acaba levando-os a considerar a profissão pouco atrativa. Retomando, especialmente por estereótipos do professor herói, que precisa salvar a educação sozinho, sem ajuda, e de que a profissão é sofrida, além de afirmarem que educador ganha pouco. O material também aponta a urgência de se pensar em um sistema nacional de educação integrado. Para que esse sistema nacional de educação integrado precisa ser aí reelaborado, precisa ser aí feito e com urgência, para melhor planejar a oferta e demanda de professores nacionalmente. Então há uma urgência, há uma necessidade de se elaborar esse sistema, colocá-lo em prática, para melhor planejar a oferta e demanda de professores em âmbito nacional, nacionalmente. Para isso, coordenando esferas federal, estaduais e municipais. A cada parágrafo, realizem 1, 2 perguntas para se familiarizar com os termos. O lugar onde os jovens moram também pode influenciar a escolha da profissão. Mas pode influenciar a escolha da profissão por quê? Considerando a realidade da carreira em cada região, jovens do Ceará, por exemplo, têm mais predisposição para escolher a docência, 15%, em contraste com os do Espírito Santo, 0%. As provas dessa banca de interpretação e compreensão, elas gostam muito de lançar aí em relação a porcentagens, a índices, estimativas. Dessa maneira, fiquem atentos então a esse termo. Recém-lançado, o documento é do Instituto Península e sistematiza o resultado de 3 estudos inéditos, sendo que um deles foi realizado em parceria com pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Aqui nós temos a pontuação, novamente, a aspas, que aqui está sendo utilizado não como um relativo, conforme o professor herói ali, que foi colocado entre aspas, porque o professor não é um herói, mas é considerado professor herói, que é uma marca que eles acabam tendo, de ter que salvar a educação, de ter que se colocar à frente de tudo, de não ter nenhum apoio em específico. Mas essa aspas que inicia aqui o parágrafo, ao qual eu estou colocando a seta aqui novamente, a aspas foi utilizada para mencionar a fala de um especialista aí no assunto. Não basta apenas formar mais professores. É preciso planejar a distribuição deles no mercado de trabalho. Por que é necessário planejar a distribuição dos professores no mercado de trabalho? Para melhor planejar a oferta e demanda de professores nacionalmente. Isso já foi mencionado anteriormente, então não é necessário que se repita aqui novamente. Fiquem atentos também quanto a essas características. É preciso planejar a distribuição deles no mercado de trabalho, ou seja, um melhor planejamento, levando os professores que são necessários nas áreas de atuação às quais eles realmente atuam. Isso o quê? Isso aqui é um pronome demonstrativo que serve para retomar uma informação que já foi mencionada anteriormente. Atentem-se também aos pronomes demonstrativos. Isso significa pensar verdadeiramente em quem escolhe entrar na carreira docente. Então, o objetivo desse sistema nacional é exatamente pensar na carreira do docente, bem como na sua formação continuada, porque é necessário que os professores
tenham uma continuidade na sua formação, tenham cursos de aprimoramento, tenham aí mais fundamento nas matérias as quais lecionam. Não para que isso não gere aí um estereótipo, não haja uma estagnação, um rótulo, bem como na sua formação continuada. Por quê? Porque esses fatores, quais fatores? Está sendo mencionado aqui pelo pronome demonstrativo esses. Fatores aos quais já foi mencionado ao longo do texto. Porque esses fatores essenciais impactam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Então, o fato do professor aí não ter essa formação continuada, não se pensar nas suas características em relação à sua docência, isso acaba o quê? Impactando o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, porque não há essa demanda atendida, não há um planejamento todo por trás disso. E se não houver essas providências, os jovens acabarão aí cada vez mais desestimulados a ingressarem na profissão. Além disso, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante. E, para isso, a profissão precisa ser competitiva em relação a outras. Ou seja, para que gere-se assim mais interesse em ingressarem na profissão. Fecha aspas, acredita Heloísa Morel, diretora executiva do Instituto Península. Vamos verificar aqui um outro fragmento desgastante. O próprio nome aqui já diz que há todo um desgaste por trás do sistema. O estudo encontrou desafios de como adequar a formação para a disciplina que o professor leciona. O que significa que ele dá aulas em mais de uma disciplina em todas as etapas de ensino, o que não é uma novidade, mas é um meio indicativo de que mudanças precisam ocorrer. Um professor formado em física, por exemplo, acaba lecionando matemática, pois é uma disciplina de exatas. Dessa forma, a matéria ali a qual ele tem a especialidade, que é a física, ele acaba sendo alocado para uma outra matéria justamente pelo fato de ser uma matéria exata. Exemplifica Heloísa. As áreas de conhecimento com mais dificuldades, aqui não está falando que não há interesse na procura dessas áreas, aqui está falando em que há dificuldades de distribuição dos docentes, ou seja, na demanda de planejar para onde esses professores precisam ir, a falta deles, não no sentido da formação, mas sim no sentido de distribuí-los para o ensino. As áreas de conhecimento com mais dificuldades de distribuição dos docentes são Química, Sociologia, Educação Física, Artes e Filosofia. Nesse cenário, Sudeste e Sul possuem melhor adequação do que as regiões Norte e Nordeste. Então, notem que seria necessário o quê? Que houvesse essa alocação desses professores, essa distribuição em todos os estados, para que não houvesse assim uma defasagem e nem nenhuma perda em relação a essas matérias, para que fosse algo igualitário, para que todos tivessem essas matérias e que fosse distribuído aí regionalmente de forma correta. Uma das conclusões do estudo é que pode faltar professor qualificado no Brasil. Por quê? Devido a tudo isso a qual essa matéria aqui trouxe. Ou seja, preparado para a disciplina que leciona. Portanto, porém, é urgente criar espaços de discussão e planejamento da força de trabalho docente para definir novos acordos para atrair mais jovens para a carreira e para reter profissionais. Então, é necessário toda uma discussão, todo um planejamento. Foi essa a conclusão que esse estudo chegou, tanto que tenho aqui
a conjunção conclusiva portanto. E aqui também tem o porém, né? Uma adversidade, uma conjunção adversativa, mostrando aí que existe toda uma problemática, todo um obstáculo, todas algumas adversidades. Porém, é urgente criar espaços de discussão e planejamento da força de trabalho docente para definir acordos. Diante desses acordos, com a finalidade, aqui novamente, a questão com a finalidade de atrair mais jovens para a carreira e para reter mais profissionais, sem esquecer, é claro, do desenvolvimento profissional contínuo deste professor. Então, da mesma forma que os jovens aí não estão tendo estímulos para ingressarem na carreira, é necessário gerar esse interesse, mas não esquecer que há a necessidade de um processo contínuo e investimentos em relação à carreira de docência. Reconhecemos aqui o texto, vamos então às questões relacionadas a ele. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que, letra A, os jovens não têm atração pela carreira de docência pelo desgaste físico e mental, além do salário baixo. Aqui está mencionando qual informação é incorreta, e essa informação não é incorreta. Nós lemos no texto que o estudo aí revela que a profissão de professor aí para os jovens está sendo pouco atrativa, devido aos estereótipos, às marcas, o rótulo, o que já está aí sendo padronizado e está difícil de se quebrar, e que eles acabam ouvindo a ideia aí do professor herói, que a carreira é sofrida e por ganhar pouco. Essa letra A, ela não está incorreta, ela aparece sim dentro do texto. Então, letra A está correta, lembrando que o enunciado, a questão nos pede para verificarmos a que está incorreta. Regiões como o Sul e Sudeste apresentam melhor distribuição de disciplinas entre os professores quando comparadas ao Nordeste e Norte, e o texto menciona. Sul e Sudeste possuem melhor adequação, tá? Até mesmo na distribuição dos docentes, que as regiões Norte e Nordeste. Notem aqui que está em outras palavras, está parafraseando o que foi mencionado lá. Então, há necessidade aí que às vezes eles podem colocar com outras palavras, mas com o mesmo sentido ao qual o texto está representando, que o texto está trazendo. Letra C. Um dos maiores pesos que os professores carregam é de ser o salvador da educação no país, e por isso os jovens não se interessam em lecionar. Essa informação ali aparece em que os jovens acabam ouvindo que um dos pesos do professor, eles acabam ouvindo que o professor é o professor herói, que tem ali a carreira sofrida e que por isso eles não se interessam em lecionar, porque eles não querem ter esse destino, entre aspas, que está aí todo já estereotipado, todo marcado por conta do que eles acabam ouvindo. E por isso as mudanças são necessárias para que esse quadro seja modificado. Letra D. Os professores, no geral, dão aulas nas disciplinas que não são formados, mas poucos escolhem formações como as de arte, química, sociologia e educação física. O que fala aqui é o seguinte, mas poucos escolhem formações como as de arte. O texto não fala que poucos escolhem. Informam que há maior dificuldade na distribuição dos docentes nas matérias de arte, química, sociologia e educação física. Sim, então, há dificuldade na distribuição dos docentes, dos professores em algumas regiões. Então, essa informação aqui, ela é a incorreta, conforme pede aqui a questão. Então, a letra D é a incorreta. E os professores, no geral, aqui olha só o no geral. Esse no geral aqui, ele está generalizando. Ele está falando que são todos e não são todos.
fala aí, sim, que existe alguns que acabam não dando aula naquela formação em específico, mas por ser uma matéria exata, é colocado também dentro daquela matéria para lecionar. Então, muito cuidado com essas palavras que generalizam, que restringem. A letra E. Um dos desafios encontrados no estudo realizado está relacionado a adequar corretamente a formação específica do professor às matérias em que ele realmente leciona. Tanto que tem ali o programa ao qual eles precisam verificar com urgência, que é o Sistema Nacional, e realmente um dos desafios encontrados no estudo está relacionado a adequar corretamente a formação específica do professor às matérias em que ele realmente leciona. Letra 1, letra D. Então, leitura de textos, procurem textos aí de outras provas, leiam-nos em voz alta, façam perguntas, relacione-os conforme aí a visão de mundo, o conhecimento que tem, muito cuidado para não fugir das informações que estão ali apresentadas no texto. E vamos então para a questão de número 2, em que aqui falaremos de pontuação. No caso aqui mais específico é a vírgula, em que um dos sentidos que temos é que eu não coloco entre vírgulas o sujeito do seu predicado, mas vamos verificar aqui como que ela foi trabalhada dentro dessa prova. Assinale a alternativa cuja pontuação alterada não causou prejuízo gramatical ou de sentido à sentença retirada do texto. Se realizarmos aí a leitura da forma como está de cada uma das alternativas, nós vamos entender o que cada uma está trazendo. Mas eu preciso aí verificar a questão da pontuação, em qual parte que ela foi alterada. Sim, mas aqui está pedindo que eu preciso verificar a alternativa cuja pontuação alterada não causou prejuízo. Vamos verificar. Uma das conclusões do estudo é que pode faltar professor qualificado no Brasil. Ou seja, esse termo ou seja aqui, ele se chama um termo intercalado, um termo explicativo. Esse ou seja, ele não pode aparecer com ponto final aqui, porque, como ele é explicativo, ele precisa fazer uma ligação entre o termo que foi mencionado anteriormente e o termo que será apresentado depois. Então, ou seja, isto é, melhor, são termos intercalados, explicativos, que eu não posso aqui ter um ponto final, porque isto é, ele está justamente explicando aqui um termo do outro, dessa maneira esses termos, ou seja, isto é, eles são sempre colocados entre vírgula. Dessa maneira, a letra A, ela está incorreta. Letra B. Além disso, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante e, para isso, a profissão precisa ser competitiva em relação a outras. Esse E aqui, percebam que ele pode ser substituído pela conjunção mas. Veja só. Além disso, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante. Mas, para isso, então, eu preciso separar aqui um índice conjuntivo de outro índice conjuntivo. Além disso, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante. Mas, para isso, com o objetivo, a profissão precisa ser competitiva em relação a outras. Então, aqui eu não tenho nenhum prejuízo em relação à gramática. Desta maneira, a letra B, ela é a alternativa correta e o além disso eu posso aqui colocá-lo entre vírgulas sem problemas. Letra C. Portanto, criar espaços de discussão e planejamento da força de trabalho docente para definir acordos para atrair mais jovens. Preciso colocar essa vírgula, tem que ter uma continuação aqui.
E planejamento da força de trabalho docente para definir acordos para atrair mais jovens para quê? Para a carreira e para reter profissionais. Atrair mais jovens para a carreira, eu tenho que explicar para onde que esses jovens serão atraídos. Eles serão atraídos para a carreira. Então, aqui, eu preciso continuar complementando. E para reter mais conhecimentos. Tem aqui uma conjunção aditiva, que mostra a finalidade da definição desses acordos. E qual foi o termo que eu deixei de ler ali no início? É urgente. Portanto, criar espaços de discussão e planejamento da força de trabalho docente é urgente. Então, esse é urgente, eu posso colocar aqui dentro. Para definir acordos para atrair mais jovens. Daí eu necessito dessa vírgula aqui? Não. Para atrair mais jovens para a carreira e para reter profissionais. Letra C aí, incorreta. Letra D. O lugar onde os jovens moram pode influenciar a escolha da profissão, considerando a realidade em cada região. Aqui não preciso colocá-la. O lugar onde os jovens moram também pode influenciar a escolha da profissão. O que é considerado? O lugar onde os jovens moram. Então, notem que eu não preciso aqui colocar essa vírgula para dar essa continuação. O lugar onde os jovens moram pode também influenciar a escolha da profissão, considerando a realidade em cada região. Notem que esse em cada região aqui, ele não precisa ter, tá? Porque ele está dentro do complemento lá no final. Agora, se eu colocasse em cada região, se eu começasse aqui no início, seria um adjunto adverbial de lugar. Eu colocaria entre vírgula. Em cada região, o lugar onde os jovens moram também pode influenciar a escolha da profissão, considerando a realidade da carreira. O sentido é o mesmo. O lugar onde os jovens moram. Daí, se eu colocasse aqui dentro, em cada região, se eu colocasse no meio, ele também viria entre vírgulas. Mas, no final, eu não coloco quando eu menciono aí ideias de lugar. Dessa maneira, letra D também, incorreta. Letra E. Documento Planejamento da Força de Trabalho Docente. Revela que a carreira do professor ainda é pouco atrativa. Veja só, o que revela que a carreira do professor é pouco atrativa? O que revela é o documento Planejamento da Força de Trabalho Docente. Então, tudo isso aqui que eu coloquei entre colchetes é o sujeito. Eu não coloco vírgulas entre o sujeito e o predicado. E o que o documento Planejamento da Força de Trabalho Docente diz? Revela que a carreira do professor ainda é pouco atrativa para os jovens. Dessa forma que eu não posso colocar a vírgula aqui dentro. Revela que a carreira do professor é pouco atrativa para os jovens ainda. Esse ainda aqui posso deixar com a vírgula sem problemas. Então, percebam muito aí essa questão em relação ao termo das vírgulas. Pratiquem aí exercícios, geralmente lendo textos aos quais vocês pulem as informações que estão dentro da vírgula, depois retomem a leitura desses textos, lendo o que está dentro da vírgula. Vocês vão perceber que o que está ali dentro, melhor dizendo, dos termos que estão entre vírgulas, sempre está explicando alguma coisa, ressaltando alguma coisa, às vezes é um aposto que traz uma explicação ao que está sendo retomado anteriormente, ou alguma explicação, mencionando os termos e aí trazendo mais detalhes, ressaltando algumas características que vão reforçar a compreensão do texto. Fiquem ligados, então, na questão da vírgula. Questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo, ou seja, o contrário. Aqui, as relações semânticas das palavras, o estudo de sentidos que elas trazem. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo da palavra estereótipo. Lembram lá no início, em que estava grifada a palavra estereótipo, e que cheguei a mencionar? Marca, rótulo, padrão. Tá.
E aí, rótulo. Se lá no texto, ao invés de estereótipos, tivesse rótulos do professor, rótulos, né, que o professor é taxado como professor herói para salvar a educação, uma profissão sofrida, será que é um antônimo de estereótipo, rótulo? Quando uma pessoa é rotulada, uma pessoa também é estereotipada? Dessa maneira, o rótulo aqui não é a alternativa que traz um contrário. Clichê. Clichê é antônimo de estereótipo? Não. Quando eu falo clichês, são velhos modelos. Quando eu menciono, né, uma frase, por exemplo, essa frase é muito clichê, ou seja, já é muito conhecida por todas, é muito conhecido por todos. Então, a palavra clichê também não é um estereótipo, também não é um antônimo de estereótipo. Padrão. Padrão é um antônimo da palavra estereótipo? Também não. Quando eu falo velhos padrões, velhos estereótipos, a letra C também não é alternativa. Letra D, original. Quando eu falo em originalidade, é um antônimo de estereótipo, porque algo original não é algo que tenha sido rotulado, não é algo que seja um clichê, não é algo que já esteja aí padronizado e nem é também um modelo. Dessa maneira, a letra D é a alternativa correta, letra D. Também não pode ser aqui modelo, porque eu falo de modelos antigos, são estereótipos. Então, muito cuidado aí com as questões de sinônimo, antônimo. Veja aí mais provas em que esses assuntos tenham aparecido para se familiarizarem aí com essas construções. Letra D, alternativa correta. Vamos aí para número 4, figuras de linguagem. Quando nós falamos aí, né, do sentido conotativo, no sentido criativo, muitas vezes aí utilizados em poemas, característicos muito de textos literários, que é aquele texto que prima aí não pela objetividade, mas sim por uma construção mais artística, por uma estética mais elaborada, e vão ter vários nomes aos quais precisamos aí identificar e nos familiarizar. Por exemplo, uma metáfora, se eu falo, por exemplo, ela é uma onça. Percebam que eu estou empregando aí a palavra onça, mas que traz uma característica, que ela é muito brava, é muito arisca. Então, eu acabo trazendo características para o ser. Ele tem um coração de pedra, ou seja, ele é muito frio, não tem sentimentos, metáforas, comparações, antítese. Existem aí vários tipos de figura, as quais são necessário que aos poucos façamos aí a identificação. Mas vamos ler aqui a questão e vamos comentar cada uma das alternativas aqui apresentadas. Na sentença, tem o coração amargo, negro e frio, ocorre a seguinte figura de linguagem: A. Eufemismo. B. Hipérbole. C. Catacrese. D. Sinestesia. E. Ironia. Qual será a alternativa correta? Vamos começar aqui pelo eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo ele tem como objetivo suavizar uma informação que possa parecer grotesca para alguém, que possa parecer aí ofensiva. Por exemplo, existe aí, muitos utilizam, para ficar aqui mais simples, aquele homem praticou atos ilícitos. Para eu não falar que aquele homem é um ladrão, ele é um boa-vida, ou seja, para eu não falar que ele não quer fazer nada da vida. Então, eu acabo trazendo aí expressões que vão suavizar algo que possa parecer grotesco. E aqui tem o coração amargo, negro e frio. Será que é um eufemismo? Vamos aí verificar as demais. Hipérbole. A hipérbole, eu posso fazer uma relação aqui pelo próprio nome. Hiper. Hiper, nós sabemos aí que é algo que é grande.
Mas a hipérbole, ela vai se destacar pelo exagero intencional. Diariamente, nós utilizamos aí hipérboles. Por exemplo, estou morrendo de sede. Não necessariamente que eu vá morrer por causa da sede, mas é uma forma de falar que eu estou com muita sede. Aquela mochila pesa 1 tonelada, não no sentido de que ela realmente pese 1 tonelada, mas no sentido de causar um exagero intencional mencionando que aquela mochila está muito pesada. Uma das músicas aí que gosto muito de falar em relação à questão da hipérbole é aquela música do Cazuza, Exagerado, amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade, paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Notem que a música aí ela está repleta de hipérboles. Te trago 1000 rosas roubadas. É um exagero. Paixão da minha vida, cruel, desenfreada. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Notem aí o exagero a todo momento. É um exagero que intencional. E aqui, na sentença, tem o coração amargo, negro e frio. Não está trazendo esse sentido de um exagero intencional. Catacrese. Então, já verificamos aqui que a letra B ela é incorreta. Catacrese é aqueles termos desgastados e aos quais nós não encontramos, geralmente não encontramos frases mais apropriadas para substituí-la. Por exemplo, quebrou o pé da mesa. Será que eu consigo encontrar um termo fácil para substituir essa expressão pé da mesa? Rasgou o braço do sofá. Um dente de alho. Notem que dificilmente eu vou encontrar um termo para substituir esses termos, essas terminologias que já ficaram tão habituadas no nosso cotidiano, que já ficaram tão impregnadas. Por exemplo, é muito difícil alguém falar que está com uma afta no palato, mas eu falo que estou com uma afta no céu da boca. Então, a catacrese são aqueles termos que já foram o quê? Desgastados. Dessa maneira, ela também não se emprega na sentença, a qual foi colocada aqui. Tem o coração amargo, negro e frio. Letra D, sinestesia. O S aqui irá nos lembrar da palavra sentido. E quando eu falo de sentido, eu estou falando dos 5 sentidos que nós temos: paladar, tato, olfato, visão e audição. Se eu falo, por exemplo, tenho o coração amargo, esse amargo vai me levar a qual dessas percepções aí sensoriais? Vai me levar justamente à questão do paladar. Tenho o coração negro, isso vai me levar o quê? À questão da visão. Ele tem o coração frio, vai me levar à questão do tato, do toque, para que eu sinta que é frio. Então, se eu falo, tenho o coração amargo, eu vou perceber o quê? Que ele realmente é uma pessoa muito triste, que não é uma pessoa fácil de lidar, mas eu estou empregando aqui os 5 sentidos justamente para que eu coloque alguns detalhes em relação a essa frase. Tem o coração amargo, remete ao paladar. Tem o coração negro, à visão. Tem o coração frio, ao tato. Não que ele tenha o coração amargo, a característica que nós temos também é do coração vermelho. Mas quando nós falamos negro, é porque falta sentimentos ali naquela pessoa. Tem o coração frio, é porque também falta sentimentos. Tem o coração amargo, falta sentimentos. Então, a cada momento, está levando a sinestesia aqui ao sentido, as ideias de sentimentos ligadas aos 5 sentidos que nós temos. E nós podemos fazer aqui até uma associação com a palavra anestesia. Se eu tomo uma anestesia, é para que
por algum momento, por algum tempo, eu não sinta dor devido a algum procedimento cirúrgico ao qual foi realizado. Então, eu fico ali incapacitado de sentir aquela dor. Mas a sinestesia, ela vai trabalhar justamente com a ideia do sentido. Outra frase, por exemplo, sinto o cheiro da manhã. Vai me levar justamente à questão do olfato. A pele de veludo vai me levar à questão do tato. Tudo que está ligado aí aos sentidos. Então, a alternativa aqui é a letra D, uma sinestesia. Letra E, ironia. Em nenhum momento aqui está ironizando. Por exemplo, se eu chego na sala de aula, os alunos estão bagunçando e eu menciono parabéns pela organização e pela disciplina de vocês. Aconteceu o que eu estou dizendo? Não. Então, eu estou ironizando. E não é o que consta aí nessa alternativa. E aqui não é eufemismo, porque em nenhum momento ele suavizou. Ele já chegou falando, ó, tem o coração amargo, negro e frio. Em nenhum momento ele chegou suavizando esses termos para que não soasse assim tão agressivo. Alternativa correta, letra D. Leia mais sobre figuras de linguagem, figuras de pensamento, figuras de construção, figuras de som, pois pode aparecer aí na sua prova, ok? Vamos aí a outra questão. A famosa crase. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Bom, a crase nós precisamos aí partir, conforme menciono aí em outras aulas, que a crase ela é a fusão. Ela é a fusão de uma preposição com a fusão do a artigo acompanhado de um substantivo de um nome feminino. E como que eu vou fazer essa identificação? Por isso que há necessidade também de nós entendermos o processo da regência verbal, regência nominal, porque como esse a, ele é uma fusão entre esses dois termos, eles irão resultar no acento indicativo da crase. Mas aí alguns podem perguntar, mas da onde que sai um A para se juntar com outro A e acompanhando um nome feminino? Essa aqui é a regra geral. Lembrando aí que diante de locuções adverbiais de modo, como por exemplo, ele saiu às escondidas, de tempo também, eles saíram à noite. Esses termos, essas locuções também adverbiais, que situa tempo, modo, lugar, elas vão também ser indicadas aí por crase. Crase também é muito utilizada em relação às questões de ambiguidade. Por exemplo, ele escreveu a mão. Aqui, sem a crase, porque ele justamente, certo? Mão é um termo masculino, mas eu posso colocar, por exemplo, ele escreveu a caneta. A caneta foi o instrumento que ele utilizou para escrever. Então, tem que ficar bem sintonizado em relação a esses termos para me familiarizar com o uso da crase. Mas vamos aí identificar cada uma das alternativas e aos poucos vamos identificando, porque diante de alguns pronomes que não sejam termos aí femininos ou que pode ser termo feminino também, não terá a crase. Vamos verificar então a primeira questão. Ofendeu a mim quando desmereceu a minha amiga. Vamos lá. Eu sei que quem ofende, ofende a alguém. Isso que é a questão da regência que eu mencionei para vocês. Regência é o termo regente que precisa de um termo regido. Eu gosto muito de comparar como se fosse um coral, em que existe um termo regente que vai ali orquestrar, e o termo regido que precisa compreender o comando do regente para que ambos tenham uma relação harmônica e assim esse relacionamento dê certo. Ofendeu
a mim quando desmereceu minha amiga. Quem ofende, ofende a alguém. Daqui saiu esse a. Se esse a saiu de dentro do verbo, ele é então uma preposição. Aqui eu tenho mim. Mim, ele é um pronome. Só que esse mim aqui, ele é um termo aí feminino. Será que eu posso colocar ofendeu para a mim? Tem essa necessidade de eu utilizar o a preposição que tem sentido de para com o a artigo? Ou basta eu utilizar aqui somente o artigo? Ofendeu a mim quando desmereceu minha amiga. Diante do pronome mim, aqui não há crase. Então, por isso, não faço essa utilização. Descarto, então, essa alternativa. Quem ofende, ofende alguém. Arrumou a casa às pressas, pois seus pais já estavam chegando. Olhem aqui esse às pressas. Às pressas foi o modo como a casa foi arrumada. Então, diante de locuções adverbiais aqui, que expressa modo, tempo, lugar, qual foi o modo que a casa foi arrumada? Às pressas, e os termos estão no feminino. Desta maneira, eu utilizo a crase. Por exemplo, vire à direita. A direita é o lugar, terá a crase. Vire à esquerda, é o lugar, terá a crase. Desta maneira, aqui a letra B, ela é a alternativa correta. Letra C. Somos todos gratos a ela, nossa professora tão querida. Somos todos gratos. Nós sabemos que quem é grato a alguém. Esse a, então, se ele saiu aqui do gratos, que é um nome, ele vai ter o sentido de para, que é uma preposição. Só que a crase, ela se dá com a junção, com a fusão do a, preposição que saiu de dentro do verbo ou do nome, mais o a artigo que vem acompanhado de um nome feminino. Mas notem que aqui eu tenho o termo ela, daí vocês podem questionar, mas ela é um termo feminino. Mas o ela aqui não é um substantivo, ele é o que? Um pronome. Será que eu posso falar somos todos gratos para a ela? Ou será que eu posso somente falar somos todos gratos a ela, nossa professora tão querida? Então, aqui não houve a fusão do a que saiu diante do nome gratos com o a que está acompanhando a palavra feminina. Bastou aqui somente o uso de um a e não do outro a que saiu do nome. Dessa forma, não utilizo a crase. Alternativa C, incorreta. Alternativa D. Gostaria de uma pizza meio a meio. Termos repetitivos, aqui neste caso, meio a meio, sem crase. Por exemplo, gota a gota, cara a cara, frente a frente, termos repetitivos, sem o uso dela. A todos os presentes desejamos uma boa estadia. Notem aqui o a, todos, aqui que é um outro pronome. Esse todos, além de estar no masculino, eu tenho o a no singular, ele no plural, e diante aqui do pronome, que é o todos, eu não utilizo crase. E notem até mesmo que ele é um termo masculino. Mas, professor, e se fosse a todas? Também não, porque eu não consigo falar para a todas. Basta que eu mencione para todas, ou para todos os presentes, e não para a todos os presentes. Então, por esse motivo, aqui eu não faço uso da crase. Então, fiquem atentos quanto a esse estudo, verifiquem provas anteriores, olhem aí esse relacionamento do termo anterior, se o termo anterior, que é um verbo ou um nome, necessitou ou não de uma preposição, se diante da outra palavra tem um a que é artigo, diante de uma palavra feminina. Se for pronome, toma cuidado, porque muitas vezes não há utilização do uso da crase. Familiarizem-se com o uso dessa acentuação.
Alternativa correta aqui, letra B. Vamos então à próxima questão. Número 6. Assinale a alternativa correta acerca da colocação pronominal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Bom, colocação. O próprio nome já diz. O pronome, ele vai ser colocado em algum lugar. Então, esse pronome, ele pode ser colocado primeiro que o verbo, ele pode ser colocado no meio do verbo e ele pode encerrar, ou seja, ficar no fim, ficar depois do verbo. Mas quais são esses pronomes que eu preciso encontrar, que eu preciso saber? São os pronomes oblíquos átonos. E quais são esses pronomes? O me. Por exemplo, se eu falo, encontrou-me calado. Encontrou quem calado? Eu. O se. Se eu falo, por exemplo, maquiou-se para a festa. Ok? O te. O nos. O vos. O lhe. O e o seu plural, os. O a e o as. Mas, professor, a não é artigo e também não pode ser preposição? Como que o a vai ser um pronome? Se eu utilizo, por exemplo, encontrei-a calada, esse a está se referindo a quem? A ela. Encontrei-o calado, esse o está se referindo a quem? A ele. Então, são termos aí muito utilizados para que nós venhamos aí a não repetir informações as quais já foram mencionadas anteriormente. Então, adaptem aí ao uso dos pronomes oblíquos. E eles são chamados de pronomes oblíquos átonos, justamente porque eles têm um som fraco. Mas aonde que eles vão ser colocados? Vamos identificar aqui cada um dos pronomes oblíquos. Em tratando-se de amor, eu entendo. Pronome oblíquo, se. Naquele país fala-se francês. Pronome oblíquo, se. Não faça-me perder as estribeiras. Pronome oblíquo, me. Fizeram-me chegar cedo. Pronome oblíquo, me. Lhe abraçaria agora, mas estou longe. Pronome oblíquo, lhe. Encontramos todos os pronomes. Agora nós precisamos saber aonde que eles serão colocados, aonde que eles serão posicionados. E para isso, eu preciso aí identificar também os verbos. Então, aqui nós localizamos, conforme os traços, cada um dos pronomes. Vamos ver onde estão os verbos. Em tratando-se de amor, eu entendo. Qual que é o verbo? Tratando, que vem do verbo tratar. Tratando aqui tem a forma nominal que se chama gerúndio, que acaba em ando, endo e indo. Naquele país fala-se francês. Aonde que está o verbo? Fala, que vem do verbo falar. Não faça-me perder a estribeira. Onde que está o verbo? No faça, que vem do verbo fazer. Fizeram-me chegar cedo, mas não estão aqui ainda. Aonde que está o verbo? Fizeram, que está no passado, que vem do verbo fazer. Lhe abraçaria agora, mas estou longe. Aonde que está aqui o verbo? Abraçaria, que vem do verbo abraçar. Bom, identificamos aí os verbos e os pronomes oblíquos. O que acontece no primeiro exemplo? Em tratando-se de amor, eu entendo. Se eu tiver um verbo que está na terminação aqui na forma nominal, que é chamada de gerúndio, e aqui eu tenho o em, que é uma preposição, esse pronome se ele não pode ficar colocado depois do verbo. Ele tem
que ficar na frente. Em se tratando de amor, eu entendo. E percebam que ao realizar aqui a leitura, mesmo com o pronome sendo colocado nas suas posições incorretas, eu compreendi perfeitamente o contexto das frases. Mas diante de uma prova, a qual eu sou cobrado aí da norma padrão, eu preciso saber aí essas regras. Dessa maneira, notem que o se, ele ficou na frente do verbo e não depois do verbo. Ele ficou primeiro que o verbo. Então, se ele fica primeiro que o verbo, essa regrinha, ela se chama próclise. E eu consigo fazer aí uma associação com a letra P. PR, que vem de quê? De primeiro. Naquele país, fala-se francês. O correto ele precisa vir aqui para antes do verbo falar. Naquele país se fala francês. Dessa forma, eu vou ter aí uma outra próclise, que vem primeiro que o verbo. Não faça-me perder as estribeiras. O que acontece aqui? Essa dica é importante, ela sempre aparece. Diante de palavra negativa que está antes do verbo, e qual que é a palavra negativa? Não, é um advérbio de negação. Então, diante de advérbio, diante de conjunção, diante de alguns tipos de pronome, interjeição, o pronome oblíquo, ele não pode ficar na frente do verbo, ele é atraído, ele não pode ficar depois do verbo, ele é atraído, ele vai para frente. Então, o correto aqui é não me faça perder as estribeiras. E se eu colocasse, jamais faça-me perder as estribeiras, jamais me faça perder as estribeiras. Diante de expressões negativas, advérbio de negação, pode ser advérbio de tempo, de lugar. Esses termos aí, eles são colocados na frente e diante de conjunção também. Se o pronome oblíquo aparecer depois do verbo, ele tem que ser posicionado para frente, ficando antes das outras classes gramaticais. Dessa maneira, então, o que é necessário se pensar? Que não basta somente conhecer os pronomes para que eu faça exercícios de colocação pronominal. Obviamente que eles são importantes, mas se eles vão ser colocados na frente do quê? Então, é necessário saber qual classe gramatical que atrai o pronome oblíquo para frente, tendo aí o PR da próclise que vem primeiro que o verbo. Então, diante de palavra negativa, o pronome oblíquo é atraído para frente do verbo. Não me faça. Então, tem uma outra próclise. Fizeram-me chegar cedo, mas não estão aqui ainda. Notem que eu tenho o verbo aqui, fizeram, que está no passado, mas antes dele eu não tenho nada antes. Olha aqui na letra C. Não faça. Eu tenho o não, que atraiu o me para frente. Naquele país fala-se francês, naquele país se fala francês. Eu tenho algo que atrai ele para frente. Em se tratando de amor, eu tenho algo que atrai ele para frente. Agora, no fizeram-me, eu não tenho nada que atrai ele para frente. Dessa forma, o pronome oblíquo ele ficou na frente do verbo, porque eu não inicio frase com pronome oblíquo. Dessa forma, o pronome oblíquo aqui ele está corretamente colocado depois do verbo, não tem nada que o atraia para frente, então ele vai se chamar ênclise. Ênclise vem da palavra encerramento. Então, dessa maneira, pronome oblíquo, não inicio frase com pronome oblíquo, o correto é a letra D. Lhe abraçaria agora. Olha só o abraçaria. Será que esse abraçaria, ele está no presente, passado ou futuro? Existe aí esse M agora, vou colocar ele aqui, que é um termo que se chama mesóclise. Se nós verificamos que a próclise fica primeiro e que a ênclise ela fica ali por último, a mesóclise ela ficará no meio. Mas quando que ela ficará no meio? Quando os verbos se tratar de futuro do presente
e futuro do pretérito. Como assim, professor? Isso sempre me confundiu. Vamos fazer a seguinte associação. Futuro do presente. Eu penso no presente em algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, eu abraçarei meus amigos. Eu penso no presente em algo que vai acontecer no futuro. Por isso que se chama futuro do presente. Eu abraçarei. Eu já abracei? Não. Penso no presente em algo que eu vou fazer no futuro. Então, isso é um futuro do presente. Futuro do pretérito. Então, futuro do presente e futuro do pretérito. Só corrigindo aqui. Futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? Ele vai ter aqui um obstáculo. Por exemplo, eu abraçaria meus amigos se eles não estivessem longe. O que eu faria? Percebam desta maneira que o futuro do pretérito é a mesma coisa que passado. O futuro do pretérito, eu pensei em fazer algo lá no futuro, mas devido a um obstáculo, não me permitiu fazer e aí a ação não foi concluída, ficou no passado. Então, eu vou ter a terminação ria. Eu abraçaria meus amigos, eu queria abraçá-los, eu pensei isso em algo que ia acontecer lá no futuro. Mas, se eles não estivessem longe, qual foi o impedimento que não me permitiu fazer essa ação à distância? Então, isso é o futuro do pretérito. Algo que eu pensei em fazer lá na frente, mas que não foi concluído e ficou no passado essa ação que não pôde ser finalizada. Então, aqui o termo irei para futuro do presente, iria para futuro do pretérito. Mas e a mesóclise? O que ela tem a ver? Como que esse verbo ele pode aparecer no meio? Em alguns textos antigos, literatura brasileira, em textos sagrados, nós vamos encontrar muito esses termos. Por exemplo, daria. E eu vou ter o pronome oblíquo ali, dar-te-ia, daria. Eu poderia ter aqui, obedecerei. Daí vou ter o termo aqui, obedecer-lhe-ei. Notem que há uma quebra aqui e o pronome oblíquo ele acaba ficando no meio do verbo, da mesóclise que vem de meio. E notem que aqui lhe abraçaria agora, mas estou longe. O termo aqui está abraçaria, que é um futuro do pretérito. E o lhe, nós não iniciamos aqui a frase com pronome oblíquo. Como esse abraçaria é um futuro do pretérito, como que ele ficaria? Abraçar-lhe-ia agora. Então, eu não posso mencionar esse lhe aqui no início. Mas se eu tivesse, por exemplo, daí a necessidade, não lhe abraçaria. O lhe ele pode ficar aqui antes do verbo? Pode, porque ele foi atraído pelo não, que é negativo, que vem da palavra negativa, conforme mencionei ali anteriormente. Então, atentem-se em relação, esses são os casos aí, de introdução em relação à colocação pronominal, às vezes uma vírgula também pode jogar ali o pronome para frente. Então, fiquem atentos em relação a estas circunstâncias. A alternativa correta aqui, letra D de dado. Vamos verificar então a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a ortografia incorreta conforme a norma padrão da língua portuguesa. Bom, sabemos aí que diante do novo acordo ortográfico, várias palavras ou perderam acento ou ganharam uma grafia aí diferente. Isso nos fez com que precisássemos nos
adaptar a essas novas construções gramaticais e a essas novas escritas. Então, vamos verificar aqui conforme essas questões. Assinale a alternativa que apresenta a ortografia correta conforme a norma padrão da língua portuguesa. Primeiro, antissocial. Preciso pensar aqui nesse prefixo anti. E aqui eu tenho o social. Será que está correto? Diante de prefixo, ok? Que termine com a letra I ou A e a segunda palavra comece com R ou S, o que aconteceu? Essas consoantes, elas foram dobradas, elas foram duplicadas. Então, vamos colocar aqui algum exemplo. Ante. Notem aqui que o prefixo terminou em I. Prefixo é a palavra que vem primeiro. Social começa com a letra S. Dessa forma, prefixo que termina com I ou A e que a segunda palavra começa com R ou S, agora duplica essas consoantes. Então, o correto é antissocial. Por exemplo, anti-rugas. Antigamente se escrevia anti-tracinho com hífen rugas. Anti termina com I. Rugas começa com a letra R. Agora, o que acontece? Dobra-se essas consoantes. Contra-reforma. Contra é o prefixo que termina com A. Mas a palavra seguinte, que é reforma, começa com R. O que aconteceu? Duplico essas consoantes. Dessa maneira, antissocial aqui está incorreta. Contraproposta. O que acontece aqui no contraproposta? Eu posso juntar as palavras quando o contra aqui começa com a mesma letra. No caso de contra-ataque. Notem que o contra, eu tenho o prefixo contra e tenho aqui ataque. Tanto o prefixo, o final dele, como o início da palavra que vem na sequência, começa com a mesma letra. Se ela começa com a mesma letra, ok? Então, dessa maneira, eles ficam, então, separados. Contra-ataque. O que acontece? Prefixos do final da primeira palavra, se for igual ao prefixo que vem na segunda palavra, o que acontece? Eu tenho essa separação. Retificando, tenho a separação quando o A do prefixo termina com a palavra que inicia a palavra seguinte. Então, contra-ataque, aqui a grafia ela está correta. Mas em contraproposta, percebam, o prefixo, que é o prefixo aqui, que é o contra, que é a primeira palavra, terminou com A, só que a segunda palavra não iniciou aqui com a mesma letra da segunda palavra. Dessa maneira, contraproposta é tudo junto. Então, fiquem atentos a estas regras. Se a letra que estiver no fim for igual à letra que estiver iniciando a segunda palavra, utilizo o hífen. Caso contrário, ela é escrita toda junta. Alternativa correta aqui, letra C. Pré-determinado. Esse pré-determinado vem de algo que se estabeleceu previamente, que foi estabelecido anteriormente. Previamente, eu não escrevo tudo junto. Dessa forma, se algo foi pré-determinado, eu utilizo tudo junto. Pré-determinado, pois foi previamente verificado, como no exemplo. Agora, se for pré-história, pré-histórico, daí eu já utilizo o hífen sem problemas. Dia a dia, esses termos
esse termo perdeu o hífen. Fiquem atentos, então, a essas particularidades. Sempre aí um manual de ortografia, verificando constantemente, porque a tendência é confundir. Então, dessa forma, quanto mais nos familiarizarmos, mais facilidade vamos tendo aí em relação a essas questões e a escrita correta. Número 8. Assinale a alternativa que apresenta a acentuação correta das palavras, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos iniciar aqui. Aqui está escrito bilis. Mas será que eu falo bilis ou eu falo bilis? O correto é bilis. Dessa maneira, nós precisamos aí identificar aquela velha regrinha que nós víamos desde o quarto, quinto, sexto ano de palavra paroxítona, proparoxítona, oxítona, que a oxítona ela tem a sílaba mais forte na última sílaba, paroxítona na penúltima, proparoxítona na antepenúltima. Mas é necessário que eu conte sempre de trás para frente. E aí, o correto é bilis ou bilis? Okay? O correto é bilis. E o que é bilis? Bilis, né, o fluido produzido pelo fígado, que atua aí na digestão dos alimentos. Então, eu não falo que eu estou com problema na bilis, eu falo que eu estou com problema na bilis. E o que acontece aqui? Qual que é a sílaba mais forte? Então, aqui eu precisei reconhecer a palavra, que não existe bilis, e sim bilis. A sílaba aqui tônica é o bi. Dessa maneira, se ela está na penúltima sílaba, então ela é uma paroxítona. Agora, se a palavra correta fosse bilis, o lis seria o mais forte, daí seria uma oxítona. Lembrando que eu conto sempre de trás para frente. E o que acontece aqui? Como eu identifiquei, né? Ó, vejam aqui, última, penúltima, e se estivesse outra aqui, seria antepenúltima, ok? Mas, como a sílaba mais forte é o bi, e está posicionada a última, penúltima, penúltima sílaba mais forte é chamada de paroxítona, não falo bilis, e sim bilis. Paroxítonas terminadas em S, paroxítonas terminadas em S são acentuadas, mas a forma como essa palavra aqui está escrita não pode receber acento dentro desta posição, dentro dessa sílaba, sendo assim, eu descarto. A palavra heróico, vamos separar aqui. Como que eu falo? Heróico ou heróico? Heróico. Essa é a separação de sílaba. Qual que é a sílaba mais forte? A sílaba mais forte é o rói. Então, vou contar última, penúltima, antepenúltima. Na penúltima sílaba, nós já vimos que é o quê? Uma paroxítona. Mas será que essa palavra heróico, ela é acentuada? O que aconteceu com essa palavra? Ela não é acentuada. Mas por que, professor, que essa palavra não é acentuada? Nós já verificamos que essa palavra ela é uma paroxítona. Paroxítonas terminadas em ditongo aberto, ou seja, oi ou ei, perderam acento, elas não são mais acentuadas. Paroxítonas terminadas em ditongo, que tenha som aberto. Como assim som aberto? Porque eu não falo heroico. Se eu falo heroico, percebam que eu tenho um som fechado, heroico. Agora, heróico, então tem o som que se amplia, heróico. Se ela é uma paroxítona terminada em ditongo aberto, elas não são mais acentuadas. Mas o que é um ditongo? O ditongo, justamente, é um encontro vocálico, é o encontro aqui de duas vogais aqui que não se separam. Então, eu tenho aqui um ditongo. Esse D vem de dois. Então, na
elas ficam na mesma sílaba, elas não se separam. Sendo assim, eu tenho um ditongo. Por exemplo, a palavra ideia. Ideia. É assim que eu a separo. Aonde que está a sílaba mais forte? No DEI. Eu não falo ideia, eu falo ideia. Percebam que aqui eu tenho o E e o I, que tem um som aberto. Ideia é um ditongo, porque tem duas vogais juntas aqui. E é um ditongo aberto. Estas palavras nessas características perderam o acento, elas não são mais acentuadas. Mas alguns podem perguntar, e herói? Por que que permanece sendo acentuada? Notem aqui, herói. Qual que é a sílaba mais forte? Urói. Eu não falo herói, eu falo herói. Sendo assim, ela é uma oxítona e não uma paroxítona. Essa regra vale para as paroxítonas e não para as oxítonas. Então, por isso que herói permanece acentuada. E heróico, não. Letra B, incorreta. Córtex. Será que existe essa palavra córtex? Ou eu falo córtex? Córtex é algo que está relacionado ao cérebro. Córtex cerebral. Conhecendo a grafia aí dessa palavra, eu não falo córtex, eu falo córtex. Então, dessa forma, o acento vai aqui. Ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Última, penúltima. Na penúltima posição, ela é uma paroxítona, terminada em X, são acentuadas. Aqui o que está errado é a posição do acento. Barbárie. Vamos verificar aqui essa separação. Barbárie. Quantas sílabas? 3 sílabas. Barbárie. Qual que é aqui? A sílaba mais forte, o ba. Última, penúltima. Ela também é uma paroxítona. E notem que ela está terminada em IE. Esse E é um ditongo. Lembra lá do encontro das vogais? Ela é um ditongo. Então, paroxítona terminada em ditongo são acentuadas. Mas ela também pode ser aí reconhecida para alguns como uma proparoxítona. Como assim? Barbarie. Barbarie. O som possibilita a separação dessa forma. Daí ela seria última, penúltima, antepenúltima. O ba está aqui na antepenúltima posição. Daí ela seria uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. A mesma coisa, por exemplo, para série. Como que eu posso separar? Série. Última, penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Nessas regras, são acentuadas. Ela pode entrar também como série. Desta forma, última, penúltima, antepenúltima. Nessa separação silábica, ela seria uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, nessa regra, ela seria acentuada tanto como paroxítona como proparoxítona. Letra correta, letra D de dado. Constituinte. Aqui percebam que não há a necessidade aqui desse acento que vem de constituição. Letra E, incorreta. Atentem-se a estas regrinhas, pois são aí vários detalhes, mas que nós vamos aí criando essa percepção conforme à medida em que avançamos nos nossos estudos. Questão 9. Muita atenção em relação a essa questão que fala de classe de palavras. Quando eu falo de classe de palavras, eu estou falando ali de olhá-las morfologicamente, como substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, advérbio, conjunção, todas as classes gramaticais. Vamos aí ler a tirinha para nos familiarizarmos com o que está acontecendo e para que dessa forma compreendamos aí o que está sendo perguntado. Leia a tirinha abaixo dos pianuts para responder as questões 9 e 10.
No primeiro quadrinho, chega a garota e fala para o Charlie Brown: resolvi dar início a um programa sério de disciplina. E a menina responde: vou comer direito, dormir direito e fazer exercícios direito. E o menino fala: e depois? Ah, você tem razão, deixa pra lá. Então, aqui essa tirinha mostra assim, né, que ela resolveu lá no passado fazer, né, essa série de ter disciplina, de fazer esses exercícios, e ele responde: e depois? Daí é como se ela pensasse assim: ah, e depois eu vou desistir mesmo? Ah, você tem razão, deixa pra lá. Então, ela não mostrou aí, né, persistência em relação à decisão dela. Ok? Ele já conhecendo ela: ah, você tem razão, deixa pra lá. 9. Considerando o contexto da tirinha, são palavras pertencentes. Palavras pertencentes à mesma classe de exercícios em destaque no segundo quadrinho, exceto. Todas as palavras estão na mesma classe gramatical, exceto, menos uma. E qual que é a palavra que foi utilizada aqui? Verifiquem bem aqui o que eu vou grifar no segundo quadrinho, a palavra exercícios. Vamos ler novamente a questão. Considerando o contexto da tirinha, são palavras pertencentes à mesma classe da palavra exercícios, em destaque no segundo quadrinho, exceto, ou seja, menos qual palavra? Será que a palavra razão, ela não pertence à mesma classe de palavras de exercícios? Como que nós podemos fazer isso aqui? A razão, as razões. Notem que razão, ele é um substantivo que está aí vindo acompanhada de um artigo que permite ser flexionada, ou seja, permite ser passada do singular para o plural. E exercício? Permite isso? O exercício, os exercícios. Notem que exercício é um substantivo, também masculino, que permite ser flexionado, ou seja, que pode ser passada para o plural, e que vem acompanhado aí do artigo, que também pode ser flexionado. Programa. O programa os programas. Permite ser flexionado e como exercício? Sim. Programa é um substantivo que acompanha o artigo que pode ser flexionado, do singular para o plural. Disciplina. A disciplina e as disciplinas. Pode ser considerada pertencente à mesma classe de palavras de exercícios? Também, porque ela pode ser passada do singular para o plural. Início. O início, os inícios. Também permite pertencer aí a essa mesma classe de palavra. Depois. O depois. Os depois? Permite essa construção? Faz sentido? Não. Então, assim, a alternativa incorreta é a letra E, tendo em vista, né, que o depois aí não é um substantivo, indica a ideia de tempo. Dessa maneira, a alternativa correta é a letra E. Então, fiquem atentos quando mencionar a mesma classe de palavras, nessa flexão entre os termos, para verificar qual das palavras que não podem pertencer aí à mesma classe gramatical. Quando aparece ali no edital, né? Análise morfológica, os termos morfológicos, substantivo, artigo, adjetivo, pronome. Notem como que eles elaborarem qual que é a linha de raciocínio que é necessário ter em relação a essas questões. Alternativa aqui, letra E. Vamos aqui ao exercício número 10.
em que é necessário que eu conheça em relação à questão de tempo e modo verbal. Foi utilizada aí a mesma tirinha do exercício anterior. Eu a repeti aqui justamente para que possamos ter aí uma melhor noção da alternativa que será a correta. Bom, primeiro, tenho que ter a noção da diferença entre tempos verbais e modos verbais. Quando eu falo em tempo verbal, eu estou falando em tempo presente, passado e futuro. E quando eu falo em modo verbal, eu estou falando como que eles irão se comportar. O modo pode ser indicativo, que expressa certeza, subjuntivo, que expressa uma possibilidade, e imperativo, que expressa uma ordem. Vamos ler aqui a tirinha. A menina menciona: eu resolvi dar início a um programa sério de disciplina. Vou comer direito, dormir direito e fazer exercícios direito. E depois? Você tem razão, deixa para lá. Resolvi dar início a um programa sério de exercícios. Então, aqui, essa parte, há um programa sério de exercícios. Há um programa sério de disciplinas, que pode ser aí substituído dentro desse contexto também. O verbo resolver está conjugado no presente do subjuntivo, no pretérito perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo, no pretérito mais que perfeito do indicativo ou no futuro imperfeito do subjuntivo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tempos. Vamos identificar aqui. A garota fala o seguinte: resolvi dar início a um programa sério de disciplina. Quando ela fala que eu resolvi, para que ela levasse essa informação até o Charlie Brown, ela já teve que ter resolvido isso anteriormente. Ela não ia chegar do nada e falar: olha, eu resolvi dar início a um programa sério de exercícios. Ela já tinha resolvido isso antes, no passado, e foi lá comunicar para o Charlie Brown. Então, aqui nós já sabemos que essa ação que ela menciona foi uma ação ocorrida aí no passado, em que ela está informando para o Charlie Brown. Passado é a mesma coisa que pretérito. Esse pretérito, ele pode ser perfeito ou ele pode ser um pretérito imperfeito. Como que eu faço para diferenciar esses dois? Quando eu falo no termo perfeição, eu estou falando justamente naquilo que já foi concluído. Se eu falo, por exemplo, eu resolvi fazer exercícios. Foi uma ação que eu já tomei. Agora, se eu menciono, eu resolvia fazer exercícios. Mas daí você vai perguntar para mim, você resolvia, mas será que você concluiu essa ação? Será que você resolveu? Então, isso já é um pretérito imperfeito, porque é uma ação que não foi concluída. Vamos utilizar aí outros exemplos. Se eu chego para vocês e falo, eu li o livro, qual que é a ação que eu fiz? Ação de ler. Vocês vão perceber, opa, se ele leu o livro, ele terminou. Ação concluída, perfeita, pretérito perfeito. Agora, se eu chego a vocês e falo, eu lia o livro, e vou embora. Se eu lia, vocês vão perguntar, será que ele terminou de ler? Então, é uma ação imperfeita. O verbo não me traz a certeza de que a ação foi terminada. Então, essa que é a diferença de um pretérito perfeito para um pretérito imperfeito. Agora, se a menina falasse, eu resolvo fazer exercícios, daí seria o presente. Então, aqui nós já identificamos que a fala da menina, em resolvi dar início a um programa sério de exercícios, que está aqui no primeiro quadrinho, ela não está no presente, porque ela resolveu antes, somente foi dar essa informação para o Charlie Brown. Então, o presente aqui e o futuro eu também descarto. Agora, vamos identificar desta maneira o que é o
futuro. O futuro, ele se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, penso no presente para fazer no futuro. Eu lerei o livro. O que eu farei? Irei ler. Futuro do presente. Penso agora para acontecer no futuro. Agora, se eu menciono o futuro do pretérito, eu leria o livro se tivesse o achado para comprar. Percebam que eu quis fazer isso no futuro, mas surgiu um obstáculo que me impediu essa ação de ser feita, então ela ficou ali no passado. Pensei no futuro, mas voltou para o passado porque ela foi interrompida por um obstáculo. Futuro do pretérito. E agora, em relação aos modos. O que eu preciso pensar aí em relação aos modos? Existe um modo que é chamado de modo indicativo, que é aquele modo que expressa uma certeza. Se eu chego e falo, eu resolvi dar início a um programa sério de exercícios. Está expressando uma certeza? Sim. Então, se está expressando uma certeza, eu resolvi estar no passado, é o pretérito perfeito do modo indicativo. Qual outro modo que existe? Subjuntivo. Esse modo, ele indica uma possibilidade, uma situação hipotética. Como assim? Se eu resolvesse fazer um programa sério de exercícios. Notem, se eu resolvesse, ainda não resolvi, então aquela incerteza, uma possibilidade. E o outro modo que existe é o modo imperativo, que é aquele modo que apresenta uma ordem, uma súplica. Se alguém chegasse para a garota e falasse, faça um programa sério de exercícios. O faça aí, o verbo, ele está no imperativo. Mas aqui a menina está mencionando no primeiro quadrinho uma certeza. Ela chegou ali decidida. Depois teve uma quebra ali de expectativa, porque o Charlie Brown perguntou para ela e depois ela disse, você tem razão, deixa para lá. Mas está perguntando em relação ao resolvido primeiro quadrinho. Então, cuidado com os posicionamentos e em qual quadrinho que se localizam essas frases. Dessa maneira, eu tenho um pretérito perfeito do indicativo? Sim, porque eu resolvi. Se eu chego para vocês e falo eu resolvi, é uma ação que eu já tinha ali mencionado anteriormente e que eu estou repassando para alguém. Do indicativo? Sim, porque expressa uma certeza. Pretérito imperfeito seria e do subjuntivo seria se ela falasse se eu resolvesse, se eu fizesse. Então, alternativa incorreta. Letra D, pretérito mais que perfeito. Faltou esse aqui. O pretérito mais que perfeito são aqueles que têm a terminação ara, era e ira. Eles aparecem aí geralmente em alguns poemas, em alguns livros, até mesmo livros contemporâneos, existe essa construção do pretérito mais que perfeito. Por exemplo, ela dissera. Mais que perfeito, aqui indica que vai ser um tempo composto em que há necessidade de mais de um verbo. E um verbo ali auxiliando. Ela tinha dito. Então, se eu mencionar ela dissera e ela tinha dito, é a mesma coisa. Ela escrevera, ela tinha escrito. Ela partira, ela tinha partido. Só que alguns podem olhar, uma dificuldade que eu percebo aí bastante, de lerem ela partira. E como não estão muitas vezes aí acostumados com esse tipo de leitura, com essa particularidade do verbo, vem e coloca um acento. E ela fica, ela partirá. Isso vai se transformar em futuro. Então, preciso ter muito cuidado. Ela partira. Ela tinha partido, ela havia partido. Então, substituam. Quando verificarem aí essas terminações, ara sem acento, era sem acento, ira sem acento. Ela tinha partido, ela havia partido. Ela fizera, ela tinha feito, ela havia feito, para não confundir. Então, pretérito, como ele é passado, não está nessa
construção, se ela tivesse mencionado: eu resolvera dar início a um programa sério de exercícios. Daí ficaria: eu tinha resolvido dar início a um programa sério de exercícios. Dessa maneira, a alternativa correta é a letra B. Bom, fizemos aqui toda a correção dessa prova da Banca Nosso Rumo na cidade de Suzano, com o objetivo aí de ajudá-los a enxergarem, a verificar melhor as questões relacionadas a essa banca. Procurem aí outras provas de outras bancas também para se adequarem e constatar aí a necessidade de reconhecer esses termos, tanto de ortografia, de acentuação e outros itens em específico. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos então em um próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.